Marcos, capítulo 15, leremos a partir do verso 42 e entraremos no capítulo 16 até o verso 8. Marcos 15, a partir do verso 42. O tema do meu sermão, nesse dia de hoje, é da morte para a vida. Caminhamos para o fim da nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. Hoje é a penúltima pregação dessa série que levou algum tempo, 3 temporadas, e se Deus assim nos agraciar e nos permitir, semana que vem será a nossa última exposição nesse livro maravilhoso. Eu já estou com pesar de saber que não estarei mais com Jesus e com Marcos nas próximas semanas, mas estaremos com Jesus, certo, e com outros autores bíblicos também inspirados. Mas realmente essa série foi muito especial para mim, marcou-me muito. Permita-me lembrar a você onde estamos aqui no nosso contexto, e aí na sequência eu leio o versículo 42 em diante. Nós estamos vendo na cronologia bíblica que na quinta-feira Jesus estava em pavor, orando no jardim lá das Oliveiras, no Getsêmani, e naquela noite Jesus foi traído por um dos seus apóstolos, Judas. Mas também naquela noite, naquela madrugada de quinta-feira, Jesus foi preso pelos líderes e levado ao sinédrio e julgado, condenado. É bom lembrar, que já ficou claro isso no texto, de maneira injusta. As acusações desses líderes da nação judaica contra Jesus, nenhuma delas se sustentava, eram falsas acusações. Depois de sentenciado pelo sinédrio, Jesus é levado até Pilatos, que é o governador, o homem mais importante daquela região, representante do Império Romano. E ali, diante de Pilatos, Jesus também é julgado, condenado, sentenciado à crucificação. Lembrando ainda que Pilatos vai dizer: mas que mal fez esse Jesus? Mas por modo conveniente, para agradar o povo, para manter uma tradição de soltar um dos ladrões, ou um dos que iam ser crucificados, o povo escolheu Barrabás. E Jesus foi condenado a ser crucificado. Vimos a crucificação de Jesus, ele caminhando para o Gólgota, lá sofreu tudo o que sofreu, vimos detalhadamente semana passada, e hoje, com a graça de Deus, vamos ver então o sepultamento e a ressurreição de Jesus. O sepultamento e a ressurreição do Salvador. O meu sermão está dividido em 2 partes. A primeira parte, então, eu quero ver com vocês o sepultamento e fazer uma aplicação. Depois, na segunda parte, nós vamos ver a ressurreição e também fazer uma aplicação. Então, me acompanhe no texto, por favor, na leitura, a partir do verso 42 do capítulo 15. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do sinédrio, que esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente ou corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilato admirou-se de que se ele já estivesse morrido. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito ou há muito tempo que Jesus havia morrido. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu Pilatos ao corpo de José.
Então este, baixando o corpo, a cruz, o envolveu num lençol que tinha comprado e depositou no túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observando onde ele foi posto, passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida e que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. O jovem, ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar aonde ele foi colocado. Mas vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele já havia predito. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e de assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam tomadas de medo. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da sua palavra, a verdade. Pedimos que nessa manhã o Espírito Santo ilumine as nossas mentes e os nossos corações, e que os nossos olhos abertos possamos enxergar as verdades que o Senhor separou para nós. Apesar de minhas limitações e fraquezas, usa-me, Senhor. Alimenta o teu povo, encoraja-nos, exorta-nos, consola-nos. Renova a esperança de Jesus na nossa vida. Pedimos no nome dele e para a sua própria glória. Amém. Amém. Da morte para a vida. Vamos olhar alguns detalhes então do sepultamento de Jesus. Está do verso 42 até o verso 47. Diz o texto que ao cair da tarde, no final do sábado, aquelas mulheres, e Marcos vem aqui repetidamente falando sobre as mulheres em 3 momentos diferentes. Certamente Marcos quer mostrar para nós a inclusão que o Evangelho faz de acrescentar as mulheres, de dar autoridade às mulheres, de fazê-las testemunhas da ressurreição. Mas, sobretudo, parece que aqui, nessa área específica, Marcos quer mostrar também a devoção das mulheres. Elas, então, no final do sábado, o sol já tinha partido, então, já o comércio poderia ser aberto. Aquelas mulheres, então, vão comprar aromas para ungir o corpo de Jesus. Aquele Jesus que elas amavam, aquele Jesus que elas haviam seguido desde a Galiléia e que estavam em Jerusalém, essas mulheres que acompanharam o ministério de Jesus até o seu sepultamento. E elas então esperam aquele dia, e quando é o primeiro dia da semana, o domingo, bem cedinho, elas já com essas especiarias, elas vão em direção ao túmulo para ungir Jesus, para demonstrar amor a Jesus, para uma tentativa de honrar a Jesus. Mas, de repente, aparece no texto, no verso 43, um homem chamado José de Arimateia. Marcos faz questão de dizer de Arimateia para mostrar a cidade de onde ele vem, porque há muitos Josés no texto ou na Bíblia, ou nos dias da Palestina. E esse homem, esse José de Arimateia, ele não esteve
na vida de Jesus, nem no ministério de Jesus, quando Jesus estava fazendo proezas e pregando o evangelho, principalmente naquela região da Galileia. Esse é um homem que aparece de maneira providencial no final da vida de Jesus, ou após a morte de Jesus. Jesus já está morto. Mas os evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas e também João, eles dão outras informações que vão acrescentando, lembrando a você que Marcos é um evangelho sucinto, Marcos não está querendo dar muitos detalhes, Marcos é um escritor que vai direto ao ponto. E ele fala sobre José de Arimateia, mas os outros evangelistas corroboram para dizer quem era esse homem, quem era esse José de Arimateia, que não andou com Jesus, que não participou dos milagres de Jesus, não estava contado entre o grupo apostólico de Jesus e nem tampouco entre essas mulheres. João 19:38 vai dizer que ele era um discípulo de Jesus. Não discípulo de ser um apóstolo, mas certamente ele tinha ouvido a mensagem de Jesus, e os evangelistas não dizem como a mensagem de Jesus chegou até ele, mas ele abraçou a fé em Jesus, porque Marcos vai dizer aqui que ele era alguém que esperava um rei, ou esperava o reino. Era provavelmente um estudioso da Escritura, porque era membro do Sinédrio, e ser membro do Sinédrio era alguém que deveria ser alguém que era preparado, que conhecesse as Escrituras, que esperassem realmente o verdadeiro rei, o verdadeiro reino de Deus. Esse era José de Arimateia, ele aguardava, e ele ouvira, então João vai dizer que ele ouvira e se tornara um discípulo de Jesus, mas os outros evangelistas também vai dizer que ele era um discípulo secreto. Sabe o que é um discípulo secreto? Ele não manifestava a sua fé de maneira pública, porque ele era um membro do Sinédrio. Ele era um homem de muita importância, o Sinédrio era a posição mais alta da nação de Israel. Obviamente que isso está totalmente errado e é contra Jesus e contra o seu evangelho, mas ele era um discípulo novo na fé. Ele não havia publicado a sua fé, talvez por medo, talvez por conveniências, não sabemos. Mas João diz que ele era um discípulo oculto, como também era um outro discípulo, Nicodemos, aquele que foi escondido para ter com Jesus, porque também era alguém de destaque na sociedade judaica. Mateus vai dizer que ele, sendo membro ilustre do Sinédrio, mas ele não participou, ou ele seja, não aprovou tudo que fizeram com Jesus, ele foi contrário àquela encenação, àquela condenação, àquela farsa, aquelas mentiras contra Jesus, ele se opôs a isso, pelos relatos de Mateus. Mas também os evangelistas vão dizer que ele era um homem bom, justo e um homem muito rico. Um homem que tinha muitas posses, que aguardava a vinda do Messias. E o Messias veio, e João confirma, dizendo que ele então abraçara a fé nesse reino de Jesus. Mas agora chegou a hora que José de Arimateia então está diante de um dilema. Tudo que fizeram com o Salvador, tudo que fizeram com o Senhor Jesus Cristo, então Deus, como sempre, tem os seus preparados para momentos e ocasiões especiais. Assim como Deus tinha que tinha um jumentinho que era necessário Jesus usar para entrar no templo, assim como Jesus precisou de uma casa para fazer lá no cenáculo a última ceia, e Deus havia preparado uma casa ideal, mobiliada, para que os discípulos pudessem fazer a última ceia com Jesus, onde ele declarou que ele ia morrer, mas que também iria ressuscitar. Assim também como nós vemos Simão, um homem lá da África, carregando a cruz de Jesus, porque Jesus estava tão fraco, tão acabado, que o Cirineu teve que carregar a cruz de Jesus para ele chegar até o fim, e ali ser crucificado diante de 2 malfeitores. Deus trabalha nos detalhes, e certamente tocado por Deus agora,
José de Arimateia expõe a sua fé, de modo muito corajoso. Diz o texto que ele vai até Pilatos, o governador. E perceba aqui a influência que José de Arimateia tinha com o homem mais poderoso da nação, o representante de Roma. No meio daquele caos, daquela semana, daqueles dias que crucifica Jesus, não crucifica Jesus, Sinédrio se reunindo, Pilatos se reunindo, Herodes presente, toda aquela confusão acontecendo. Certamente o que Pilatos queria era um pouco de sossego, mas bate à sua porta um homem chamado José de Arimateia, que certamente ele conhecia, e ele o atende. Esse homem tem um pedido especial. Esse homem quer o corpo de Jesus. Esse homem quer fazer um sepultamento digno para o Senhor Jesus. Se você volta na história, 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías havia profetizado que Jesus seria crucificado entre dois malfeitores, e foi exatamente o que aconteceu. A gente viu isso na semana passada, mas o profeta Isaías também havia falado que Jesus seria contado entre os ricos. E foi exatamente isso que aconteceu. José de Arimateia tinha um túmulo, e ter um túmulo naqueles dias não era para qualquer pessoa. Um túmulo novo. Um túmulo certamente preparado para dar à sua família esse conforto, porque o judeu levava isso grande importância pela questão da ressurreição do corpo, então tinha que ter um lugar preparado, um lugar bem preparado, um lugar que houvesse uma pedra bem grande, para que os ladrões não pudessem vir talvez a roubar o corpo, ou roubar alguns pertences ali do morto, nem que seja a sua roupa, ou qualquer outro do tipo. Então José de Arimateia tinha esse sepulcro numa rocha, e ele cedeu isso para Jesus. Aquilo que era para si ou para os seus familiares, ele toma isso e entrega a Jesus. Mas perceba a coragem desse homem aqui de estar diante do governador, aquele que condenou Jesus, aquele que mandou crucificar Jesus. Agora José de Arimateia, diante de Pilatos, está dizendo que se identifica com Jesus. E aí Pilatos, admirado porque a morte de Jesus foi rápida, ele pergunta ao centurião se realmente Jesus havia sido morto, para não cair em nenhuma armadilha. O centurião, então, busca as informações com um comandante da tropa e certifica-se que Jesus realmente está morto. E Pilatos atende ao pedido de José de Arimateia. A gente vê Deus controlando os pequenos detalhes, para cumprir ipsiliteris aquilo que os profetas já haviam falado, aquilo que realmente deveria acontecer. Pilatos autoriza José de Arimateia, e ele vai até o Gólgota, e ali ele pega o corpo de Jesus. É bom lembrar ainda que os crucificados não tinham direito a sepultamento. Mais uma vergonha para eles. Além de toda a vergonha, de toda a humilhação da cruz, aqueles que eram crucificados deveriam ficar expostos ali na cruz, e depois que o seu corpo já entrava numa decomposição, os bichos começavam a comer, as pessoas arrancavam, os soldados tiravam essa pessoa da cruz e jogavam numa vala comum. Por isso que o lugar onde Jesus foi crucificado é chamado de Gólgota, lugar de caveiras. Era assim que deveria ser o final de um crucificado, mas com Jesus foi diferente por causa de José de Arimateia. Na verdade, por causa da provisão de Deus. Então Jesus, que deveria também ser largado ali, para as aves e os cães comerem o seu corpo, e ser jogado numa vala como pior criminoso, como aqueles outros, Pilatos concede José de Arimateia tomar o corpo, e ele vai. Certamente, por ser um homem rico, tinha muitos escravos,
muitos homens ao seu trabalho, mas ele pessoalmente está fazendo isso, diz os detalhes do texto. Verso 46. Este é José de Arimateia, baixando o corpo da cruz, o envolveu num lençol. Ele está participando de tudo isso. Lembrando para você que Jesus foi crucificado como um maldito. Jesus foi crucificado como um rebelde. Jesus foi crucificado como alguém mal visto por toda a sociedade, por um agitador, por uma falsa acusação que ele era contra Roma, e agora José de Arimateia está se identificando com esse Cristo, correndo riscos, colocando sua reputação, suas finanças, sua família, sua marca no sinédrio por causa de Jesus. É aqui que entra a minha aplicação. Meus irmãos, minhas irmãs, seguir a Jesus é passar e andar por riscos. Seguir a Jesus é se importar mais com Ele, com o seu Evangelho, do que consigo mesmo. Seguir a Jesus, abraçar o Evangelho, é caminhar por um caminho que a Bíblia diz que é apertado e estreito. Se identificar com Jesus requer de nós passar por momentos de risco, que podemos perder a família, que podemos perder a reputação, que podemos perder dinheiro nos negócios e perder muitas coisas. Mas o próprio Jesus havia dito: se aquele que não estiver disposto a perder essas coisas e a perder a sua própria vida, não é digno de ser meu discípulo. Nós vivemos dias que as pessoas querem viver um cristianismo e um evangelho light, que nós não queremos correr risco pela fé, que nós não queremos nos expor por causa do Evangelho, que nós estamos muito preocupados com a nossa imagem, conosco mesmo, com a nossa família, com os nossos negócios, com as nossas relações, com as nossas amizades, e vamos deixando o Evangelho e a pessoa de Jesus lá no final da fila, porque não queremos correr riscos. Foi exatamente isso que aconteceu no início da caminhada de José de Arimateia. Ele não queria correr riscos, mas ele entendeu as palavras do Evangelho, que seguir a Cristo é se identificar com uma fé perseguida. Essa semana a gente está falando e orando, na semana passada, sobre a igreja perseguida. Vimos que tantos irmãos da nossa fé, do corpo de Cristo, por abraçarem o Evangelho, estão presos, suas famílias estão sendo ameaçadas, perderam seus negócios, perderam alguns deles a própria vida, porque eles entenderam que abraçar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é um caminho estreito, e muitas vezes aqui no Ocidente nós queremos o caminho largo, mas o caminho largo, Jesus já havia dito, é o caminho que conduz para a perdição, o caminho estreito que nos leva para a vida eterna. A gente olha para a fé dos antigos, eles haviam também entendido isso. Moisés tinha grandes benefícios e grande vida tranquila em ser chamado filho da filha de Faraó. Criado na melhor cultura, nas melhores escolas, vivendo no palácio, comendo do bom e do melhor, vivendo uma vida de rei no Egito, mas diz o texto de Hebreus que por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do povo de Deus, Moisés tomou uma decisão de abrir mão, de se arriscar, de perder essas coisas para ganhar outras mais eternas, mais valiosas, aonde os ladrões não roubam. E hoje, irmãos, nós com esse evangelho light, nós já ficamos muito incomodados porque às vezes sofremos um bullying por sermos crentes na escola.
Recuamos por causa da nossa fé, porque não queremos sofrer bullying na escola, porque se identificar com Cristo pode trazer algum bullying. Recuamos na nossa fé, somos covardes e não tomamos posições diante de Cristo e diante da palavra de Deus, com medo de ser zombado nas universidades pelos marxistas, pelos ateus, pelos céticos, e aí vivemos uma fé fingida, vivemos uma fé hipócrita, vivemos uma fé de discípulo secreto, porque não queremos ser ridicularizados, não queremos ser apontados, não queremos ser rejeitados, mas a fé no Senhor Jesus nos chama a se identificar com um homem de Nazaré, um homem que, sendo rei, se fez servo de todos, um homem que não tinha onde reclinar a sua cabeça, um homem que não prometeu bens e tesouros nesse mundo, mas um homem que prometeu a vida eterna. Um homem que prometeu o perdão dos nossos pecados, um homem que prometeu que a paz de Deus encheria os nossos corações de maneira completa, não como esse mundo nos dá a paz, mas nos daria uma paz real, uma paz que sobrepassa o entendimento das pessoas desse mundo. Mas nos identificar com Ele requer riscos. É tão lamentável ainda hoje, temos pessoas na igreja que acham um absurdo missionários irem para campos remotos, distantes e longínquos, lugares que perseguem a fé. Eu já ouvi cristãos dizendo, por que esses missionários vão para lá? Lá é muito perigoso, lá é muito arriscado. Porque essas pessoas ainda não entenderam que cumprir os mandamentos de Jesus, andar no caminho, nas pisadas de Jesus, se identificar com o discípulo de Jesus, é um risco para a nossa fé, é sairmos do comodismo, é nos lançarmos nos perigos, sabendo que Ele cuida de nós. Louvado seja Deus pela vida de José de Arimateia, um homem que, com o caminhar, entendeu que o tesouro maior da vida não eram os seus bens, nem a sua família, nem a sua posição ilustre diante eu ia dizer outra coisa, mas é do Sinédrio, que entendeu que Jesus é o seu tesouro maior. Fica aqui, irmãos, essa aplicação para a minha vida e para a sua vida. Quando você for chamado a se arriscar por Jesus, a tomar uma posição que pode trazer até mesmo prejuízos de qualquer área que for da sua vida, não titubie. Peça graça a Jesus, peça o poder do Espírito Santo na sua vida e se identifique com Jesus. Mostre que você está seguindo os seus passos. Mas em segundo lugar, a segunda parte é o capítulo 16, do verso 1 até o verso 8. O texto vai narrar, então, aqui sobre essas mulheres que compraram essas essências, esses aromas, e foram ungir naquele domingo pela manhã. Não quero gastar muito tempo aqui, mas um dos motivos que a igreja de Jesus se reúne no domingo, o primeiro dia da semana, chamado por nós também agora, é porque Jesus ressuscitou no domingo. Esse foi chamado, então, pelos pais da igreja, também pelos autores da Bíblia, o dia do Senhor. Porque todo domingo é motivo da gente estar aqui para adorar e celebrar aquele que venceu a morte. Devemos fazer isso na semana inteira, com certeza, mas no domingo, o dia da congregação, o dia da reunião do povo de Deus, todos os santos, todos aqueles que foram chamados por uma graça irresistível, juntos para celebrarmos aquele que venceu a morte, que ressuscitou anos atrás, que venceu o pecado, venceu Satanás, foi levantado, ressuscitou, vivo está,
e está no meio do seu povo para ser louvado, adorado e coroado como rei. Essas mulheres foram para lá, como eu havia descrito, e elas tinham uma missão quase impossível. O texto vai dizer que elas, pelo caminho, verso 3, elas comentavam umas com as outras. Como é que a gente vai remover a pedra? Tantas toneladas, estudiosos vão dizer que aproximadamente precisava de entre 25 a 30 homens empurrando aquela pedra para tirá-la. E elas estão dizendo, somos 3 mulheres, quem vai retirar a pedra? Mas elas vão a si mesmas. Porque as irmãs, quando colocam uma coisa na cabeça, elas fazem. Coisas boas, é claro, né? Coisas boas, irmãs, amém? Quando as irmãs colocam, deixa eu corrigir isso aqui, né? Quando as irmãs colocam uma coisa boa na cabeça, elas são determinadas e fazem. Esperamos em Deus, no Senhor Jesus, que quando elas colocam coisas erradas, que elas sejam humildes para reconhecerem que estão no caminho errado. Mas essas mulheres, então, foram para uma missão quase impossível. E chegando lá, elas queriam honrar a Jesus. E a pergunta é, cadê os homens? Cadê os discípulos? Cadê aquele que falaram que estariam com Jesus para o que der e vier? Cadê Pedro, o líder do grupo, aquele que tinha dito, eu vou com o Senhor para onde for, e com o Senhor eu estou pronto para viver, para morrer, ninguém vai tocar no Senhor. E chegou o dia da prisão de Jesus, Pedro fugiu. Chegou o dia da condenação de Jesus, Pedro negou. Chegou o dia da crucificação de Jesus, Pedro estava quilômetros longe. Mas as mulheres não, as mulheres estavam lá quando Jesus foi condenado, estavam lá quando Jesus estava fazendo a via dolorosa, estavam lá quando Jesus estava sendo crucificado, estavam lá quando Jesus estava sendo sepultado, e quando Jesus ressurgiu, é para elas que ele aparece. Um parêntese aqui. Aqueles que estão dispostos a estarem mais próximos, mais perto de Jesus, certamente são aqueles que veem as proezas e as grandezas maiores e de primeira mão. Lembra do Monte da Transfiguração? Quem é que foi com Jesus? Pedro, Tiago e João. Os próximos. Os outros não viram isso. Quem são as pessoas que estão sendo abençoadas, que estão vendo a manifestação do poder de Deus na vida dela, a transformação de Deus na vida dela, pessoas que estão vivendo, caminhando no Evangelho? Quem são as pessoas que estão vendo o que Deus está fazendo na nossa igreja, as coisas grandiosas que Deus está fazendo na vida das pessoas? Pessoas que estão dentro da igreja, porque tem membros da igreja que estão na periferia. E Deus está fazendo proezas e grandes coisas, e o povo está assim, o que está acontecendo? Essas mulheres foram muito privilegiadas, porque também elas estavam dispostas a pagar um alto preço, e o nosso Deus é um Deus galardoador. E aí essas mulheres estão aqui então agora, levando esses aromas para poder ungir o corpo de Jesus. Uma marca de fidelidade, mas uma marca também de coragem. Nós precisamos de mulheres assim. O Evangelho do Senhor Jesus precisa de mulheres assim, corajosas. Elas não tiveram medo. O texto vai dizer que depois, quando elas viram o anjo, elas ficaram apavoradas. E é normal, né? Mas para honrar a Jesus, elas não tiveram medo. Lembre-se, elas também estão se identificando com um Cristo maldito. Elas também estão correndo riscos. Elas estão em Jerusalém com Jesus. Elas andaram pela Galileia, serviram a Jesus, e Jesus disse, eu estou indo para ser morto lá em Jerusalém. Venham comigo, sejam meus discípulos. Elas estavam lá.
Mas agora eu preciso também dizer a verdade sobre esse texto. Apesar de tudo isso que enaltece, que o Evangelho dá de valor para a mulher, elas também estavam indo para ungir um morto. Elas também não acreditaram na ressurreição. Elas também não deram ouvido às palavras de Jesus, que já vinha avisando, dizendo: olha, eu vou a Jerusalém, ali eu vou ser entregue na mão dos líderes, ali eu vou ser maltratado, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e vou me encontrar com vocês de novo na Galileia. Jesus havia dito isso não só aos apóstolos, eles também não acreditaram. Jesus havia dito isso para os seus discípulos, que certamente inclui essas mulheres, e elas também não acreditaram. Elas estão indo para ungir o morto. Terceiro dia já. Parece que não passa na cabeça delas as palavras de Jesus, que ele havia de ressuscitar. Para os discípulos, para as mulheres, tudo tinha terminado na sexta-feira. Esse ano eu fiz um experimento na Páscoa. Eu tentei tirar da minha mente, do meu pensamento, a ressurreição. Tentei viver algum tempo aquilo que os discípulos viveram. Então, na sexta-feira, eu escutei muitas músicas melancólicas, que falam sobre esse pesar. Escutei muitas músicas que traziam esse peso, porque eu queria sentir essa tristeza, de falta de esperança. É óbvio que na minha mente vinha: não, vai chegar o domingo da ressurreição. Mas elas não viveram isso, elas e os discípulos estavam dizendo: acabou tudo, tristeza total. Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? Estavam desapontados, estavam desesperançosos, porque para eles, para essas mulheres, tudo havia acabado na sexta-feira, com a crucificação de Jesus, quando ele foi condenado e ali ele foi morto, acabou tudo. O sábado foi um dia de total desespero e tristeza. O nosso amado, o nosso Salvador, o homem mais poderoso da face da terra, o homem que fez o bem, o homem que transformou a nossa vida, o homem que pregava sobre o reino de Deus, o homem na qual nós olhávamos para ele, víamos a pessoa de Deus, foi-se embora. Está tudo acabado. Ainda no domingo pela manhã, elas vão para honrar a Jesus, mas um Jesus morto. Não é verdade que tem tanta gente adorando a um Jesus morto? Não tem tanta gente acreditando em um Jesus morto? Não há tantos crentes, não pensa em outros, não pensa em nós. Há tantos crentes na igreja que servem a um Jesus morto, que não tem poder, que não tem vida, que não age nas suas vidas, estão vivendo apenas uma tradição, estão vivendo apenas uma fé morta, porque crer num Deus morto, num Cristo morto, é uma fé morta. Essas mulheres foram para adorar um Cristo morto. Mas, algo aconteceu no verso 4. Volte seus olhos comigo. Ao olhar, viram que a pedra estava removida e era muito grande. Lembra de Marcos? Marcos é um autor conciso. Ele não dá os detalhes, mas os outros evangelistas nos dão os detalhes. Vão dizer que o anjo do Senhor veio e removeu as pedras. Lembra-se também que Pilatos, em Mateus, vai dizer que havia montado uma guarda inteira para vigiar o sepulcro, para que ninguém pudesse ir lá roubar e viesse depois com a conversa de ressurreição. Havia uma guarda romana, havia o selo romano naquele túmulo, que dizendo: ninguém põe a mão aqui. Havia um pequeno exército cuidando do túmulo de Jesus, e naquele dia, no dia da ressurreição, o anjo do Senhor apareceu ali.
Você pode imaginar os soldados, né, romanos, os valentes. Já viu aquelas pessoas que são valentes para algumas situações? Para outras são extremamente covardes. Tem homens que são muito valentes diante das mulheres. Mas quando ele pega um cara bravo assim, não como eu, né, mas como uma outra pessoa brava, é um covarde. O anjo apareceu. Os soldados, quando viram aquela luz, relato de Mateus, Marcos não dá os detalhes, saíram correndo, largando tudo, apavorados. E o anjo arremessou, retirou de maneira sobrenatural aquela pedra. E ali Jesus ressuscitou, e ali Jesus se levantou, e ali Jesus se levantou como Cristo, o Deus ressurreto, deixando ali no seu túmulo o lençol que o havia coberto. E diz que quando elas chegaram, verso 4, viram a pedra removida, elas ficaram de sobremaneira assustadas. Verso 5, mas elas também são corajosas. Elas ficaram apavoradas, mas elas resolveram fazer o quê? Entrar no túmulo. Eu não entraria não, irmão. Ver aquela pedra removida. Diz um jovem, lembra, Marcos está escrevendo não para judeus. E Mateus, Lucas e tanto João vão dizer que esse jovem aqui era um anjo. Não era um homem, era um anjo. O anjo estava ali, e o anjo tinha uma mensagem para elas quando elas entraram ali. E ele estava, o anjo, sentado ao lado direito, vestido de branco. Aí elas ficaram mais apavoradas ainda, surpreendidas e atemorizadas. Lembra que naqueles dias não era comum ver anjos. Hoje o pessoal vê anjo em todo lugar, né? Não vou cantar, deixa. É aquela música, vocês sabem, anjo para todo lugar. Isso é uma mentira. Os anjos do Senhor estão certamente a trabalhos do Senhor. Mas dizer que nós estamos vendo anjo para cá, anjo para lá, isso não provém das Escrituras. E quando os antigos viam anjo, o que eles faziam? Apavorados. Hoje, gente que via anjo, não, o anjo é gente boa, meu parceiro. Eu estava lá fazendo a barba, o anjo estava comigo conversando, e eu trocando ideia com ele, falando das coisas, e ele deu até uma espiadinha no meu Instagram para ver as coisas. Essa é a ideia que o povo tem de anjo hoje, mas não era daqueles dias. Elas estão apavoradas, e o anjo tem uma mensagem, porque a palavra anjo é o quê? Mensageiro. Eles têm uma mensagem de Jesus para aquelas mulheres. Conexão aqui com Apocalipse. Ao anjo da igreja, que aí já é outro anjo agora, é o anjo pastor, é o anjo pregador, é o anjo que é portador da mensagem. Mas aqui é o anjo, o angelical, dizendo, eu tenho uma mensagem de Jesus para vocês. Verso 6. Primeiro, não tenham medo, acalme-se. Segundo, ele diz, a quem vocês estão procurando? Vocês estão atrás de quem? Vocês estão atrás do Nazareno que foi crucificado? Poderia gastar muito tempo aqui falando sobre as provas da crucificação. José de Arimateia é uma prova, é uma testemunha ocular. O próprio Jesus, todos os discípulos que vão vê-lo depois e vão participar, as mulheres, e o anjo dizendo, esse Nazareno que foi crucificado, é atrás dele que vocês estão aqui? Eu tenho uma notícia para vocês, ele não está aqui. Talvez as mulheres poderiam ter pensado, roubaram o corpo do meu Salvador, mas o anjo continua, acompanha comigo, verso 6, ele não está aqui, o Nazareno que foi crucificado, o quê? Ele ressuscitou, ele está vivo. Aquele que foi morto, mas como ele havia predito, como os profetas haviam predito, ele ressuscitou e ele está vivo, e ele me manda dizer a vocês uma mensagem, vão e falem aos discípulos, verso 7,
Ide e dizei aos seus discípulos, e agora a Pedro também. Mas guarda esse a Pedro aqui, que eu já volto nele aqui. E continua o verso 7. Dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele, Jesus, vai adiante de vocês. Para onde? Para Galiléia. E lá o vereis, como ele já havia dito. Eu fiquei perguntando quando eu preparava esse texto, por que Galiléia? Por que Jesus não se encontrou com os discípulos ali em Jerusalém, aonde estavam todos eles? Por que ter que caminhar até a Galiléia, que dava aproximadamente aqui uns 160 quilômetros? Por que Jesus quer se encontrar com eles lá? 2h30, mais ou menos, de carro. Mas os discípulos não tinham carro. Mais de 30 horas andando a pé. Para se encontrarem com Jesus na Galiléia. Sabe por quê, irmãos? Porque na Galiléia foi onde tudo começou. Na Galiléia foi aonde Jesus chamou os discípulos. Na Galiléia eles viram os maiores sinais e os maiores ensinamentos de Jesus. Na Galiléia eles comeram com Jesus. Na Galiléia eles viveram intensamente com Jesus. Não é uma questão apenas geográfica. O ensino que está aqui por trás é que Jesus está dizendo, há um novo recomeço. Vamos voltar aonde tudo começou, vamos voltar aonde vocês viram tudo o que viram. Jesus está dizendo aqui que há uma nova chance para os discípulos que haviam abandonado. Há um novo recomeço, e essa é a mensagem da ressurreição. Há um começo por causa de Jesus. Não era o fim, mas era o começo de tudo aquilo que Jesus havia começado com eles. Porque aquele que começou a boa obra vai terminá-la. Mas no verso 7 tem um detalhe. Dizei aos discípulos, mas também dizei a quem? Quem? Pedro. Apenas a menção de Pedro. Por quê? Talvez você vai dizer, porque Pedro era o líder, pastor. Não, não é por isso. Se fosse por questão de liderança, o primeiro que Jesus deveria aparecer era Pedro, e não foi. Não é por questão de ele ser o líder. Talvez você diz, era porque Jesus era, assim, Pedro era o mais próximo de Jesus, amigo de Jesus. Não, Tiago e João também, e não são mencionados aqui. A menção a Pedro é para conectar o verso 7, Galiléia, Pedro, Pedro, Galiléia. Um recomeço para Pedro. Uma nova chance para Pedro. Pedro, esse Pedro aqui, irmãos, nós sabemos que Pedro já havia negado o Senhor Jesus. Pedro havia falhado em abandonar o Senhor Jesus. Pedro não esteve presente na crucificação de Jesus. Pedro não esteve presente no sepultamento de Jesus. Pedro havia falhado em tudo. Mas Jesus diz, avisa a Pedro que eu ressuscitei. Você imagina, o texto vai dizer, os outros evangelistas também, que Pedro estava dentro de casa, junto com os outros discípulos, chorando amargamente. Você imagina o coração de Pedro com esse arrependimento, que os autores dizem que ele caiu no arrependimento. O que eu fiz com o meu Salvador? O que eu fiz com o meu Senhor? Como eu pude negar o meu Cristo, o meu amado, o meu amigo, o meu Messias? Pedro estava angustiado. Talvez no coração de Pedro poderia se passar, se alguém dissesse, ele ressuscitou, Pedro talvez poderia pensar, ele ressuscitou, mas não quer me ver. Acontece isso com a gente direto. Quando a gente peca, ele não quer me ver. Ele não me ama.
Ou talvez poderia passar pelo coração de Pedro dizendo, sim, ele quer me ver, mas ele vem para me ver, para me dar o maior castigo, e eu mereço esse castigo, e ele vai me dar o maior castigo, e está tudo bem. Não era para isso. Porque o Cristo ressurreto é o Cristo cheio de compaixão. Um Cristo que nos ama. Ele foi àquela cruz por causa de Pedro, ele foi àquela cruz por causa de Tiago, ele foi àquela cruz por causa dos discípulos, ele foi àquela cruz por causa das mulheres, ele foi àquela cruz e morreu como um maldito por minha causa e por sua causa também. E diz a palavra de Deus, aqueles que se identificam com ele, como José de Arimateia, aqueles que o abraçam, aqueles que o recebem, ele dá o poder para essas pessoas se tornarem filhos de Deus, discípulos dele, amados. A ressurreição nos lembra um recomeço. Parecia que estava tudo perdido. Parecia que a morte tinha vencido. Parecia que Satanás tinha prevalecido. Parecia que a missão tinha afundado. Mas ao terceiro dia Cristo se levanta. Ele vence a morte. Ele vence o pecado e ele está cheio de compaixão para estar com Pedro e diz, avisa a Pedro que eu quero me encontrar com ele na Galileia, onde tudo começou, porque a nossa relação, é isso que Jesus está querendo dizer, não é na performance de Pedro. O amor de Jesus não é porque Pedro era bom, se tinha uma coisa que Pedro não era, era bom. Não é porque Pedro fazia as coisas certas, Pedro não fazia as coisas certas, Pedro fazia as coisas erradas, ele havia cortado a orelha de um oficial, ele havia negado o Senhor, ele havia fugido ao Senhor. Pedro é exatamente como nós somos, fazemos as coisas erradas, mas a nossa relação com Cristo não é uma relação baseada naquilo que nós fazemos, não é uma relação na nossa performance, se a gente faz tudo certinho, se a gente faz tudo direitinho, se a gente cumpre todos os mandamentos, aí Cristo pode me amar. Não, não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina que Cristo nos amou e ponto. Homens e mulheres como Pedro, homens e mulheres como aquelas mulheres que não acreditaram na ressurreição, homens como aqueles discípulos que fugiram na hora do vamos ver, nós somos exatamente iguais a eles, e Cristo amou a eles e amou a nós. Nossa relação com Ele não depende do que nós fazemos, depende do que Deus fez, e Deus nos amou. Mandou Jesus, e ele sangrou, e ele morreu, mas ele ressuscitou, para dizer para mim e para você, que há uma esperança. Imagina se a fé cristã fosse na base da troca, imagina se a salvação de cada um de nós dependesse da nossa performance, ninguém de nós estaria lá. O único perfeito foi o que morreu como maldito, e o nome dele é Jesus Cristo. Há uma nova esperança, há uma nova chance, há um novo recomeço. Não está tudo acabado. Por mais terrível que tenha sido o seu pecado, não está tudo acabado, porque Jesus te amou. Por mais que a sua vida seja uma vida inconstante, Jesus te amou, como Ele amou a Pedro. Vá para Galileia, e lá a gente se encontra. Um novo começo. Jesus nos chama todos os dias para um novo começo. Jesus nos chama todo dia para a gente se encontrar com Ele na Galileia, para relembrar aquele primeiro amor. Essa é a mensagem da ressurreição. Um Cristo vivo, um Cristo exaltado, um Cristo que foi levantado. O nascimento de Jesus é muito importante para nós e devemos dar o valor devido. A vida de Jesus, perfeita, digna, sem pecado, é muito valiosa para nós. Nós temos que dar toda a dignidade à vida e o ministério de Jesus.
A crucificação de Jesus é muito, muito, muito importante para nós, porque se ele não morresse na cruz, não havia redenção. Mas se Jesus tivesse nascido como nasceu, vivido como viveu perfeitamente, morrido como morreu, se não tivesse ressuscitado, não tinha valor algum para nós. Como Paulo disse na leitura do Leonardo, se Cristo não ressuscitou, tudo é em vão, nossos pecados não foram perdoados, os que morreram estão no túmulo, estão lá perdidos, nós não temos motivo para adorar a Deus, nós não precisamos mais fazer nada, nós não precisamos anunciar a boa nova do Evangelho, nós estamos perdendo tempo estar aqui, nesse domingo de manhã, que poderíamos fazer outra coisa. Se Cristo não ressuscitou, não tem valor algum a nossa fé, não tem valor algum, e nós somos testemunhas contra Deus, dizendo que Ele fez uma coisa que Ele não fez. Se não há ressurreição, não há nada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria valido nada. Seria mais um mártir, seria mais um bom homem, ensanguentado na cruz, mas ele ressuscitou. Moisés nasceu, viveu, morreu, foi sepultado. Sabe-se Deus aonde está o corpo dele. Buda nasceu, viveu, morreu, foi sepultado. Maomé nasceu, viveu, morreu, foi sepultado, está lá no túmulo. Jesus nasceu de modo miraculoso. Jesus viveu de modo perfeito, sem pecado. Jesus se entregou. Antes de matá-lo, antes de ele ser quebrado os seus pés e ele ser morto, ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele se entregou. Morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e vivo está, e vai voltar para levar os seus discípulos, vai levar para levar homens e mulheres que abraçaram, que se identificaram, que receberam essa boa notícia do Evangelho, e receberam essa graça maravilhosa, e Ele vai nos levar para viver eternamente, porque como Ele está vivo agora, nós viveremos com Ele por toda a eternidade. E Ele disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a mensagem da fé cristã, essa é a mensagem do Evangelho, que Deus enviou Jesus, que viveu perfeitamente, morreu, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje, agora, nesse instante, está aqui no nosso meio. Nossos olhos não podem vê-lo, mas nosso coração pode senti-lo. Podemos confiar nesse texto aqui, irmãos, nessa palavra. Esse texto não é apenas histórico, também é histórico. Mas esse texto que está aqui, que diz que Jesus ressuscitou, é a palavra de Deus. Que eu e você possamos abraçar, e que eu e você possamos sair daqui regozijante, a esperança, a vida, Cristo vivo. Um Cristo vivo merece uma vida de discipulado viva, viva, viva para Jesus. Creia num Cristo vivo, adore um Cristo vivo, ame um Cristo vivo, sirva a um Cristo vivo, espere a volta de um Cristo vivo que vai levar para que você também, mesmo que passe pela morte, viva com Ele por toda a eternidade. Essa é a mensagem da fé cristã, essa é a mensagem do Evangelho. Isso não é um conto de fadas, isso não é uma historinha, isso é a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu Satanás, Ele venceu aquela tumba, Ele venceu sobre tudo, sobre todos, vivo está, e todos os que creem viverão com Ele por toda a eternidade. Amém, meus irmãos, amém, amém, 3 vezes amém. Bendito seja o nome do nosso Salvador, que possamos viver
a mensagem da ressurreição.